Olá pessoal, nossa aula, esse vídeo vai ser dedicado a capacitores e fazer alguns exemplos, na verdade, envolvendo capacitores. O primeiro exemplo, ele vai tratar do seguinte: nós temos um medidor que mede a capacidade, a capacitância dos capacitores, e aí ele quer saber qual seria a quantidade de carga mínima que deveria ser medida por um eletrômetro, que é o instrumento que mede a carga estática, sendo que vai ter uma capacitância de 50 picofarad e uma sensibilidade à voltagem de 0,15 volts. Então, aqui nós vamos fazer o que primeiro? Nós vamos calcular a quantidade de carga e depois relacionar ela com a quantidade de carga mínima. Primeiro, carga é capacitância vezes voltagem. Isso significa que, substituindo os valores, nós teremos essa expressão, lembrando que o prefixo pico, a letra P, antes da unidade, significa 10 a menos 12 em notação científica, e a multiplicação vai resultar em 7,5 vezes 10 elevado a menos 12, ou 7,5 picocoulomb. Esse é o valor dessa carga associada a essas unidades e medidas que tem aqui no nosso exemplo. Bom, só que isso a gente precisa relacionar com a carga elementar. A carga elementar, ou carga mínima, é de 1,6 vezes 10 a menos 19, e o valor da quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Como a gente quer saber a relação entre a carga e a carga elementar, a gente vai passar a carga elementar dividindo para o outro lado, e, portanto, ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar 46 vezes 10 elevado a 6 cargas mínimas, ou seja, nesse problema, com essas grandezas e esses valores, o resultado vai ser que nós temos 46 milhões de cargas elementares. O segundo exemplo é um exemplo que vai tratar de placas paralelas nos capacitores, porém, o detalhe aqui é que ele vai ser circular. Só para a gente relembrar o seguinte: quando a gente tem placas retangulares, a gente faz base vezes altura para encontrar a área. Se nós tivermos placas circulares, nós vamos ter que ter o raio. Aí é só fazer πr quadrado, ou π vezes o raio ao quadrado, que a gente encontra a área. E é isso que a gente vai usar nessa questão. Nós temos duas placas, um capacitor com placas paralelas circulares de raio 8,2 centímetros. Lembrando que os centímetros, ao transformar em metro, fica 8,2 vezes 10 a menos 2, isto é, o centímetro, o C vale 10 a menos 2. E ele diz que a separação, ou seja, a distância é de 1,3 milímetros, ou seja, 1,3 vezes 10 a menos 3, que é aquela unidade das tabelas que eu passo para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre essas unidades de medida aqui para estar passando. Bom, substituindo os valores, lembrando que a área aqui vai ser π vezes o raio ao quadrado, lembrando que o centímetro é 10 a menos 2 e o milímetro 10 a menos 3. E a constante ε0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo todo esse cálculo numa calculadora, a gente encontra que o resultado é 1,44 vezes 10 a menos 10 Faraday. E se quiser transformar em pico, basta passar a vírgula para duas casas decimais à direita, e aí subtrai 2 no expoente, fica menos 12, portanto, equivalente ao pico. Bom, para o item B, nós vamos usar o valor da carga. Qual que é a carga que aparece se for submetida a uma DDP de 120 volts? Bom, é só substituir na fórmula o resultado do vídeo anterior vezes 120, que vai dar 1,73 vezes 10 a menos 8, ou seja, 17,3 nanocoulomb. Lembrando que o nano é 10 a menos 9. Tá? Essas unidades que eu estou colocando no final, modificando aí, é só para acostumar um pouco mais vocês com a questão dos prefixos em relação às unidades de medidas. Para o terceiro exemplo, nós temos o seguinte: quantos capacitores de 1 microfarad devem ser ligados em paralelos para acumularem uma carga de 1 coulomb na associação? Considere que a DDP aplicada à associação seja de 110 volts. Nesse caso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: quando trabalhamos com capacitores em paralelos, o que acontece é isso daqui, ó. Nós temos, né, várias ligações, e aí, em termos de desenho, vai ficar assim, ó. Nós temos capacitores que estão ligados em paralelos em relação a uma DDP, ou seja, tem aqui os polos
e todos esses capacitores estarão ligados em paralelos. Ou seja, aqui nesse caso temos 1, 2, 3, 5 capacitores ligados em paralelos nesse contexto aqui. Então a gente quer saber quantos capacitores são necessários para que, quando você tem uma voltagem de 110 volts aqui, isso aqui, essa composição gere uma carga acumule uma carga de 1 coulomb. Para isso a gente vai lembrar do seguinte: quando os capacitores estão em paralelo, quando eu vou fazer, por exemplo, o capacitor equivalente, ou seria, digamos assim, o total desse daqui, ele é só você pegar o primeiro, somar com o segundo, somar com o terceiro, somar com o quarto, com o quinto, com o sexto, etc. Ou seja, como todos eles vão ser iguais nessa associação, nós temos que só somar. Isto é, nesse contexto aqui, o capacitor equivalente ele vai ser carga vezes sobre voltagem, que é o que a gente já fez nos exercícios anteriores. Isso vai ser igual a 1 sobre 110 farad, ou seja, 1 coulomb sobre 110. E aí, a gente tem que lembrar que a capacitância é a soma de todas elas. Ou seja, se eu tenho X, no caso aqui eu estou colocando N, mas se eu tenho X capacitores, eu vou colocar N X vezes C, ou N vezes C, como eu coloquei aqui. Então, nesse caso aqui, substituindo os valores, ó, capacitor equivalente, usando a fórmula, é 1 sobre 100, é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Por que 1 vezes 10 a menos 6? Porque a gente tem que a soma dos capacitores é equivalente a 1,0, ou seja, 1 microfarad. Micro é 10 a menos 6. Multiplicando cruzado, nós vamos encontrar então que o resultado aqui é N igual a 9.090,9 capacitores, ou seja, 9.091 capacitores, que é a quantidade total que a gente precisa. O último exemplo vai ser um exemplo bem longo, mas é um exemplo que vai tratar essa questão do desenho, que eu acho que é importante ensinar vocês como que mexe com o desenho. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte: para a associação representada na figura, considerando C1 igual a 10 microfarad, C2 igual a 5 microfarad e C3 igual a 4 microfarad, e a voltagem igual a 100 volts, determine letra A capacitância equivalente, B a carga, C a diferença de potencial e D a energia armazenada para cada capacitor. Tudo isso aqui a gente vai calcular separado. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: bom, quando nós temos o capacitor e nesse contexto, quando a gente vai resolver esse cálculo aqui, a gente vai começar pelo C1 e C2, né? A gente vai calcular essa capacitância equivalente. Quando a gente resolver essa capacitância equivalente, o que vai acontecer? Quando nós resolvermos, aí vai ser interessante pelo seguinte: ao resolver isso, ao invés de a gente ter então três capacitores, na verdade, depois que a gente resolve, isso vai se tornar em somente 2 capacitores. Então a gente vai resolver esses dois aqui de dentro, que são em série, e vai dar esses dois. Ao resolver esses dois aqui agora, o que vai acontecer? Esses dois que estão em paralelos vão se tornar um único capacitor. Ou seja, vai ter um único capacitor aqui que a gente chama de capacitor equivalente. Mas para isso a gente precisa calcular os dois em série e depois calcular o resultante em paralelo. E aí a gente conta o capacitor equivalente a todo o sistema aqui. Bom, para fazer isso a gente vai fazer o seguinte: quando os capacitores estão em série, igual C1 e C2, a gente vai ter que usar essa regra. Só que existe uma fórmula mais fácil. Ao invés de a gente calcular a fração dessa forma, a gente pode utilizar o produto sobre a soma. Então é só substituir os valores. Substituindo os valores, o produto em cima e a soma embaixo. E resolvendo esse cálculo, nós encontramos 10 terços. Eu deixei aqui na forma de fração para depois ficar mais fácil o cálculo, porque isso aqui vai dar 3,33333. Aí não vai ficar muito interessante fazer o arredondamento agora, mas não que vai fazer muita diferença. Vezes 10 a menos 6.
Aí a gente pega aqui, por exemplo, o capacitor equivalente, que vai ser agora esse daqui, o C2, o C12, com esse aqui que é o C3. Esse é o C3, esse é o C12. A gente vai fazer agora a equivalência desses dois. Quando eles estão em paralelos é mais fácil, é só somar. Pega o anterior, soma com o outro, vai dar 7,33 vezes 10 a menos 6. Bom, feito isso, a gente tem então o item A, que é o capacitor equivalente. Para o item B, a gente tem que calcular as cargas. Bom, a gente tem que observar que a diferença de potencial em C1 e C2 é igual a C3, pois elas estão em paralelo. Se estão em paralelo, então a gente pode dizer que elas são iguais. Nesse contexto, significa dizer que a carga do ponto 3, né, do capacitor 3, ele vai ser a capacitância do 3 vezes a voltagem do 3. Logo, é só substituir. Capacitores em paralelos, é só substituir, que vai dar 4 vezes 10 a menos 6, o 4 microfarad, vezes 100, que dá 4 vezes 10 a menos 4. Tá? Só multiplicar e chega a ser esse resultado. Para o capacitor 1, 2, a gente vai ter, que seria esse equivalente aqui, nós vamos ter que vai ser igual a capacitância do 2 vezes a voltagem do 2, ou a capacitância do 1 vezes a voltagem do 1. O resultado é o mesmo. 3,33 vezes 10 a menos 6, e isso vai dar 3,33 vezes 10 a menos 4. Então essa aqui é a carga dos dois. Bom, por que a gente pode dizer que a carga dos dois são iguais? Porque essa é a definição, vocês vão encontrar na página 107 do livro, tá? Logo após o desenho vai ter essa regra, na verdade em cima do desenho vai ter essa regra, tá? No item C, que é para calcular a voltagem, uma diferença de potencial neles, a gente vai ter o seguinte: primeiro, do V3 não precisa calcular, pois como foi feito no item B, a DDP nele é igual a DDP total, 100. Já para os outros, o V1 e V2, a DDP ela precisa ser dividida. Mas por que ela precisa ser dividida? Simples, ela precisa ser dividida, pois é como se parte da voltagem cedesse para o que está sempre dividido nos que estão em série. Nos que estão em paralelo, igual esse aqui, ó, esses dois estão em paralelo. Então, esse aqui recebe 100 volts e esse aqui recebe também 100 volts. Bom, se esse aqui recebe 100 e esse 100, o que acontece? Ó? Esse aqui fica com 100, mas esses dois aqui vão dividir o 100. Só que essa divisão do 100 ela não é tipo 50 para cada um. Isso depende de como o capacitor está sendo colocado. Se a capacitância desse é maior do que esse, então esse vai exigir uma voltagem maior do que essa. Então a divisão aqui ela é proporcional. Então nesse caso a proporcionalidade é dada pela carga dividida pela capacitância. É só substituir e efetuar a divisão que você encontra esses resultados. Já no caso do item D, que é para calcular a energia, a gente vai usar a fórmula da energia, só que individualmente para cada capacitor, utilizando o valor da capacitância individual dele e da voltagem individual de cada um deles. Substituindo o valor e fazendo os cálculos, o resultado, por exemplo, da primeira vai dar 5,54 vezes 10 a menos 3 joules. Já para o U2 e para o U3, aqui, nós teremos o que? Para o U2 e para o U3, nós teremos, fazendo o mesmo cálculo, só mudando os valores, nós vamos obter esse resultado aqui. Então, observem que todos esses cálculos aqui é só substituir na fórmula de maneira simples que a gente chega ao resultado, ok? Qualquer dúvida, mandar uma mensagem no WhatsApp.